dele. Comentarista que manja muito de segurança pública e política em geral. Estou falando dele, Roberto Mota. Seja bem-vindo, Mota. E eu já começo falando da notícia que era a última da resenha e aí não deu tempo para você comentar. A Petrobras anunciou hoje o fim da paridade de preços. Como que você entende isso? Para mim, é um atraso. A gente está voltando ao que deu origem ao Petrolão. Mas eu queria a sua análise. Seja bem-vindo. Boa tarde, Sami. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, nossa audiência. Boa, cada dia a gente assiste ao noticiário, né, Sami? Com o coração aos pulos para saber qual é a surpresa do dia, qual é a pegadinha do dia. Quem escolheu o governo atual, quem votou no governo atual, não pode dizer que não sabia das intenções, das ideias, dos planos, porque eles foram muito anunciados durante a campanha. E ficou claro que o governo pretendia retomar o uso político da Petrobras, como fez nas outras vezes em que o PT esteve no poder. Esse uso político, ele tem vários aspectos, né? Um deles é ocupar a estatal com políticos, né, e não gestores. Essa é a primeira faceta desse uso político da Petrobras. O outro é o fim dessa paridade de preços. O que significa paridade de preços, né, para as pessoas? A Petrobras compra boa parte da gasolina que nós consumimos aqui no mercado externo, né, e diesel também. Então, quando ela compra lá fora, ela paga o preço do mercado internacional. O preço pelo qual ela vende aqui dentro tem que ser compatível com esse preço lá de fora. Se a Petrobras vender aqui dentro por um preço muito mais alto do que ela compra lá fora, ela está aumentando os seus lucros em muito, mas ela vai perder espaço para os seus concorrentes. O mercado não vai deixar isso. Se ela vender a preços menores do que o que ela paga lá fora, ela vai ter prejuízo. E é esse o medo do mercado, né? É uma coisa que já aconteceu no passado, a Petrobras acumulou prejuízos bilionários e isso é uma espécie de populismo feito com o dinheiro do próprio povo, porque no final das contas somos nós que vamos cobrir esse buraco. Agora, o mais importante, talvez, de tudo isso, Sami, é o plano de investimentos da Petrobras, né? É um plano de centenas de bilhões de dólares, é o plano que diz onde é que a Petrobras vai furar poços, onde é que ela vai construir refinarias, e isso tudo envolve muito dinheiro. Então, é na manipulação desse plano de investimentos, na possibilidade dessa manipulação, é com isso que muita gente está preocupada, né? É isso aí. Ô Mota, boa tarde aqui, obrigado pela sua presença. A gente tem aqui a pauta e a gente está sentindo que o governo agora está meio embananado, né? O quadro emocional, porque essa é uma notícia que o Lula está triste, Sim. né? Eu queria que você comentasse, por que o Lula está triste? Conta pra gente. Zuzu, eu vou te dizer o seguinte, eu não sei do estado emocional de quem está no governo. A gente, pelas aparências, imagina que deveria ser muito bom, né? Porque tá todo mundo viajando, ficando em hotéis de luxo, fizeram uma reforma no palácio, compraram mobília nova, estão gastando no tal cartão corporativo, que de corporativo não tem nada. Então o estado emocional deles deveria estar muito bom. Agora, o estado emocional, para mim, que importa, é o nosso, o dos eleitores, o dos pagadores de impostos que estão nesse momento, por exemplo, desesperados, terminando aí o imposto de renda, quem não entregou ainda, né? Ou que estão ouvindo toda hora que o governo vai aumentar imposto aqui, que vai acabar com a isenção das compras, de imposto das compras até $50. O quadro emocional do povo brasileiro é um quadro triste, porque as pessoas se espantam, depois elas ficam indignadas, depois elas ficam revoltadas e aí elas começam a ter medo do que vai acontecer e tem gente caindo no desânimo, na apatia, na depressão, né? Muita gente com uma sensação assim de fim de mundo, porque todo dia você presta atenção nas notícias, é só notícia ruim. É uma sensação
de que essa turma está todo dia se mexendo, ou para tirar sua liberdade, ou para tirar o dinheiro, ou para tirar o seu patrimônio. E uma sensação de injustiça diante das coisas que estão acontecendo. A gente sabe que o Brasil tem problemas graves, que a gente vê todo dia na nossa vida. Esses problemas, aparentemente, são ignorados por quem está no governo, enquanto outras coisas que a gente nunca suspeitou que fossem problemas graves se tornam, assim, problemas do outro mundo e se fazem operações e todo tipo de aparato, né, de narrativa. Então, eu não sei como é que é o estado emocional deles, mas o nosso... É triste. É ruim. O nosso tá mal. Ô, Mota, deixa eu fazer um break aqui pra nossa rede de rádios, aí você continua aqui com a gente aqui na Rádio Jovem Pan, e a gente tem mais perguntas aí, porque a gente quer entender qual que é o plano econômico, qual que é a estratégia que esse governo tem, que até agora não apareceu, e a gente continua muito perdido. Então, vamos fazer um break aqui pra rede de rádios da Rádio Jovem Pan. Daqui a pouco estamos de volta aqui no programa Pânico para a Rádio. Continuamos aqui em todas as plataformas, no YouTube, na Jovem Pan. Meu querido Albeta, e aí? Não, e a pergunta pro Mota, qual a opinião dele dessa questão aí, mais uma vez envolvendo o Bolsonaro, né? Mais uma vez envolvendo o Bolsonaro, a Michelle. É mais uma cortina de fumaça, Mota, ou tem algo aí? Eu não tenho... Bom, quem acompanha a história do Brasil desde mais ou menos março do ano passado, eu acho que tem uma resposta muito boa para essa pergunta, né? Talvez desde março do ano passado, outra vez desde janeiro de 2019. O presidente Bolsonaro representou uma ruptura em cima do jogo político que era praticado no Brasil. Tem gente que acha que foi uma ruptura ruim, tem gente que acha que foi uma ruptura boa, né? Tem muita gente, milhões de pessoas, alguma coisa entre 60 e 90 milhões de pessoas acham que foi uma ruptura boa. O governo do presidente Bolsonaro foi o primeiro que terminou o mandato gastando um percentual menor do PIB do que gastava quando começou. O primeiro desde a redemocratização do Brasil, de 1988. Então, é um governo que transmitia uma mensagem de austeridade, de diminuição do tamanho do Estado e aumento da liberdade dos cidadãos. Isso tudo é considerado por certas correntes políticas como imperdoável. E se começou um processo de retirar o presidente Bolsonaro da vida pública. Percebam como é exatamente a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos com o presidente Donald Trump, né? A última novidade contra o Trump foi um processo aberto por um promotor de justiça de Manhattan, que é do Partido Democrata, lá os promotores são eleitos, e está fazendo uma ginástica jurídica inacreditável para conseguir condenar o presidente Trump por um crime, né? Um crime que todo mundo que examina aquilo ali, as circunstâncias, diz que aquilo ali não existe crime nenhum. Então, parece para muita gente que esse mesmo processo está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Então, se você pega uma lente de aumento, coloca na vida da pessoa e começa a examinar todos os aspectos da vida da pessoa, você cada hora vai descobrir uma coisa. Aí você descobre, aí sai a manchete, aí se arma a maior narrativa, e isso cria, né, independente da realidade dos fatos, isso cria, ou eles imaginam que cria, um processo de desgaste político. Então, ao longo do tempo, a pessoa vai caindo no descrédito. Só que tem um problema. O presidente Bolsonaro tem um tipo de popularidade que é bem descrita por uma expressão do escritor Nassim Taleb, que criou a expressão antifrágil. Boa. O que é uma coisa antifrágil, né? É uma coisa que quanto mais você ataca, quanto mais você tenta destruir, mais forte ela fica. E eu acho que é isso que está acontecendo. Muito bom. Agora, outra coisa que a gente fica vendo aqui, né? O Estadão também, o Sam me trouxe aqui, fez uma crítica falando sobre a briga com o agrofascista, né? A gente vê o governo batendo muito nessa história, tem o MST. Isso daí, nosso querido Mota, o que você acha que... Qual que vai ser o plano desse governo para ir para esse lado que o tempo inteiro fica criando... Parece que eles mesmos se derrubam, né, no discurso, né? Vamos brigar agora? O agro é fascista agora?
Olha, a única resposta que eu consigo dar para isso, eu acho que tem duas respostas possíveis. Uma, que eu costumo dar com frequência, é que a turma que chegou ao governo agora tem uma mentalidade da década de 1980. É uma década em que você acreditava no Estado interventor, o Estado que precisa entrar em tudo. Então, qualquer coisa que não tiver a mão pesada do Estado é ruim, né? Isso é uma mentalidade que é filhote do casamento do Marx, né, o pai do marxismo, com o economista Keynes, que acreditava que tudo tinha que passar pela mão do Estado, que o Estado era responsável por tudo. Essa mentalidade, ela é descrita muito bem por uma imagem. Esse pessoal, eles acreditam que se você pegar um monte de gente, botar metade para cavar um buraco na terra e a outra metade para tapar o buraco que a primeira metade cavou, eles acreditam que isso gera emprego, que isso gera economia, que movimenta a economia, que isso é bom. Isso é uma mentalidade completamente atrasada. Então, uma resposta para a sua pergunta é o seguinte: não tem plano algum, né? Eles estão simplesmente guiados por um conjunto errado de ideias, vago, ultrapassado, e não conseguem se desprender disso e vão ficar abraçados com isso até o último momento em que não der mais. A segunda possibilidade é que esse é um governo que está obcecado em desfazer tudo que foi feito no governo passado, né? Boa, é um governo... E muita gente expressa aí uma vontade como se fosse de vingança, né, de uma revanche. Então, não interessa se é bom ou se é ruim. O agro era apoiado pelo governo passado, então nesse governo aqui não vai ser e pronto. Estamos aqui com o nosso Roberto Mota, que está trinchando a política. Eu queria perguntar para ele, voltando um pouco para a economia, ou continuando em economia, Mota, o seguinte: a gente viu o arcabouço fiscal, um projeto, no meu entendimento, muito ruim. Eu preferia 1000 vezes o teto de gastos, mas caiu e agora vai ser votado. A ideia é que seja votado ainda essa semana, mais provavelmente amanhã. Estão querendo pôr alguns freios maiores, para mim insuficiente, mas há os mais animados do mercado. Você está nos mais animados ou nos mais desanimados? Ontem, inclusive, o dólar teve uma bela queda. Não só por isso, teve uma movimentação internacional, também tem os juros que ajudam, mas eu queria saber como que você está analisando essa novela do arcabouço fiscal, que deve ter um desfecho em breve, né? Eu fico espantado, Sami, com o mercado, né? Eu tenho vontade de perguntar ao mercado: mercado, você está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo? Então, fala sério. O mercado, você está sintonizando todo dia na Jovem Pan? Você está lendo o texto das medidas? O primeiro espanto que eu tive, Sami, foi quando saiu a primeira ideia do arcabouço, e eu conversando com alguns economistas para ter certeza de que eu tinha entendido direito a proposta, né? Porque eu falei, não é possível, vai ver que eu entendi errado. E aí eles me confirmaram, e aí eu perguntei se você podia me mandar, pedi para um deles, você podia me mandar o texto, que eu queria ler o texto do arcabouço. Não tem texto não, é só um PowerPoint. Assim, aí o mercado reagiu positivamente, você vai lembrar, né? O primeiro anúncio do arcabouço, e muita gente do mercado dizendo: olha, a gente reagiu positivamente porque a gente achava que vinha uma coisa muito pior. Aí, como veio uma coisa que não era o desastre total, a gente ficou animado. Olha, eu fiquei pensando, não, eles não devem ter prestado atenção no anúncio, né? Porque a gente passou de um teto de gastos para um piso de gastos. O resumo do arcabouço fiscal é o seguinte: o governo vai gastar sempre. Mesmo nos anos de recessão, as despesas do governo vão subir 0,6% no mínimo. Como é que você pode olhar para um plano como esse e ter qualquer espécie de ânimo, né, de felicidade com isso? Isso é a materialização dessa visão keynesiana misturada com marxismo, né? É você dizer para o brasileiro: você vai pagar cada vez mais imposto. Porque a partir do momento em que você diz que você só pode crescer o seu gasto quando tiver o crescimento de arrecadação, por consequência lógica, o governo agora vai ter uma obsessão com a arrecadação cada vez maior. Isso não tem fim. Isso é uma negação de algumas das coisas mais importantes que o mundo aprendeu.
que o que traz progresso, que o que traz desenvolvimento é liberdade econômica. O governo não gera nada. O governo é uma máquina cheia de burocracia que gasta o dinheiro. O dinheiro do governo é o dinheiro dos trabalhadores, já disse Margaret Thatcher. O dinheiro do governo, vejam que ideia revolucionária, é o dinheiro das famílias. O dinheiro que está faltando no final do mês das pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Você que está me ouvindo, deve ter ainda um boleto na sua mesa, talvez do cartão de crédito, você não conseguiu pagar, ou da escola dos seus filhos, ou tinha aquele aparelho, né, que um filho seu precisa botar no dente, e você não tem condição de pagar, porque esse dinheiro está no bolso do governo, que ainda acha que é pouco e quer taxar mais. Esse é o plano, sabe? Boa, temos mais uma perguntinha aí, se você puder aqui, meu querido Mota. Vamos lá? Vai lá, Gueré. Fala, Mota. Gueré, tudo bem? Olha, acabei de receber aqui notícia quentíssima da Candangolândia. Ok. Que o Xandão tá atrás do Lula e o Lula tá se esquivando aí. Tá difícil de falar com o Xandão. E é sobre a vaga do Lewandowski. O Xandão tá querendo indicar o ministro Luiz Felipe Salomão e o Lula tá lá com a ideia do Zanin. Você acha que vai dar treta nisso aí? Ou eles vão chegar no meio, num acordo, vão conseguir definir algo? Eu tô pensando aqui antes de responder. Tudo bem. Pensa bem. Tempo! A minha primeira tentação é dizer que qualquer indicação é melhor do que a do Zanin. Sim. Sim. Não por nenhum demérito dele do ponto de vista jurídico. Pelo contrário, ele é considerado um excelente advogado. Mas é porque, pela natureza do trabalho que é feito na Suprema Corte, a gente tem que tentar o máximo possível colocar pessoas lá que tenham a capacidade de julgar com imparcialidade. Exato, né? claro. Embora isso seja muito difícil, a gente tem sempre que lembrar os Estados Unidos, que é a democracia talvez uma das mais aperfeiçoadas do mundo, lá a Suprema Corte também tem viés político, as indicações têm caráter político, já houve uma época em que a Suprema Corte era progressista, em 1973 aprovaram o direito constitucional ao aborto, a Corte atual, que é conservadora, disse que aquilo foi um erro e desfez aquela decisão. Então, as Supremas Cortes sempre têm esse caráter político. Não adianta a gente ficar sonhando com uma corte que não vai ter nenhum viés político. Agora, isso é uma coisa. Agora, você ter na corte, né, uma pessoa que foi advogado de uma das pessoas que vai ser objetivo de controle de ações da corte é complicado. Então, a minha impressão é de que qualquer nome seria melhor do que esse, do ponto de vista de manter a isenção das decisões da corte. Boa, Mota. Deixa eu agradecer o Mota e convidar a nossa audiência para entrar no Instagram do Mota e no Twitter. O Instagram é @RobertoMota com 2 T's oficial e o Twitter dele é @RMota2 e ele é amigo do Alan Mushen. Então, se você for mandar uma mensagem para ele, ele tem essa proximidade. Alan Mushen. Ele tá numa balada lá. Obrigado, Mota. Valeu aí pela sua presença aqui no programa Pânico. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.